E agora sim, professor Lucas Rubio, boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil. Obrigada por atender nossos convites e vir aqui falar conosco. Olá, boa noite aos camaradas, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Boa noite ao camarada Leandra, camarada Thalita. Agradeço muito o convite para participar do programa e espero que a gente tenha uma discussão aqui, um papo bacana. Bacana, bacaníssimo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado mesmo por ter vindo conversar conosco, viu? Quando eu soube das suas especialidades, que vão desde professor de russo, Yagavaru Parutsky Harashó, desde professor de russo. Eu estou brincando, não falo bem não, é que eu conheço essa frase. Tá. Mas o pior é que você falou essa frase muito bem dita, por isso que eu fiquei até assustado achando que falava eu estudei russo há muitos anos, há mais de 30 anos, porque eu tinha conseguido antes da União Soviética acabar, Lucas, vou fazer 60 anos. Antes da União Soviética acabar, eu consegui uma bolsa. Lembra que havia uma universidade chamada Patrícia Lumumba, em Moscou? Sim, da Amizade dos Povos em Moscou. Exatamente. Eu consegui uma bolsa para Patrícia Lumumba e comecei a me preparar, estudando russo, para poder chegar lá sabendo o básico, né? Para não ser tão complicado. Só que, quando eu estava prestes para ir, a União Soviética acabou. E aí, maldito, né? Gorbachev. Maldito Gorbachev, maldito traidor Gorbachev, que me deixou aí com a brocha na mão. Mas eu sempre gostei, eu sempre coloquei muito em perspectiva de estudar ainda na União Soviética, sabe? E teria sido uma experiência fantástica, mas infelizmente não aconteceu. E você também é estudante de engenharia nuclear, é isso? Isso. Eu estudei letras com habilitação em língua russa na UFRJ, me formei. Depois de alguns anos trabalhando como professor de russo, retornei para a UFRJ, só que estudando agora engenharia nuclear, que é uma outra área de interesse meu também. Coisa incrível, cara. Coisa incrível. Muito pouco conversar. Então, você tem muitos campos de interesse que eu quero explorar. Eu quero começar explorando que você falasse um pouco comigo sobre geopolítica, tá? Qual que é a posição da China e da Coreia do Norte, por exemplo, nessa nova estrutura, né, global, nessa nova ordem que está se formando, e de que maneira isso afeta a hegemonia do Império dos Estados Unidos e que pode talvez ser uma coisa boa para todos nós. Perfeito. Camarada, antes de responder a sua pergunta, só, antes de mais nada, assim, deixar aqui uma mensagem, um tributo ao nosso querido, não sei se isso já foi mencionado aqui no programa, ao nosso querido cineasta Silvio Tendler, que infelizmente hoje nos deixou, né? Hoje, infelizmente, ele faleceu. Silvio era uma pessoa impressionante, com uma carreira incrível, né? Mais de uma centena de filmes, uma figura histórica, um dos maiores cineastas da nossa civilização, uma pessoa com a qual eu, felizmente, tive algum contato, e todas as vezes que a gente se encontrava, ele falava que queria gravar um filme na Coreia. Ele dizia isso, queria muito gravar um filme na Coreia. Hein? Pois é, e infelizmente veio a pandemia, e aí a Coreia ficou fechada, né, para o turismo. Agora que ela está muito vagarosamente retornando, mas ainda muito fechada, só está, por exemplo, agora visitando russos, né, russos e chineses. E aí, infelizmente, eu acordei hoje com essa notícia muito triste do falecimento do nosso Silvio Tendler. Eu queria então aqui deixar essa mensagem de respeito, de tributo e homenagem ao nosso querido cineasta do povo, que vai fazer muita falta mesmo. Tá registrado, nós falamos bastante dele também aqui no programa. É uma pessoa que tem que ser falada, né? Tem que ser mais, os filmes dele tem que ser mais circulados, ainda mais circulados entre nós, né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente pode pegar um acontecimento de 2 dias atrás para refletir um pouco sobre essa questão que você colocou. Que há 2 dias atrás nós tivemos em Pequim um desfile militar histórico para comemorar os 80 anos da vitória na Guerra Mundial Antifascista, né? Os chineses estão chamando a Segunda Guerra Mundial com esse termo que eu achei, inclusive, muito importante. Muito legal. Na China, o termo Segunda Guerra Mundial está sendo atrelado ao termo Guerra Mundial Antifascista. E isso é importante porque nós hoje em dia estamos vivendo um renascimento muito forte. Na verdade, eu não diria que nós estamos vivendo, não, um renascimento. Já é o renascimento. A gente tem que entender que já voltou, né? O fascismo está aí, de novo. Com outras caras, é claro, né? De outros jeitos. Ele vai se adaptando ao tempo. Então, esse termo é muito bom. Então, esse desfile militar em Pequim, que foi realizado no dia 3, né, de manhã, chamou a atenção do mundo inteiro porque na primeira fila dos líderes que foram convidados para visitar
e participar desse desfile, foram mais de 20 líderes mundiais, né? Nós tínhamos ao lado do presidente Xi Jinping o presidente Vladimir Putin, da Rússia, e do lado dele o presidente Kim Jong-un, da República Popular Democrática da Coreia. E aí muitas pessoas acharam aquilo assim, alguns meios de mídia, o próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né, falou, ali o eixo que está conspirando contra os americanos, o eixo do mal, né, ali estão se realinhando, voltam aquelas terminologias do início dos anos 2000, né, o eixo do mal, a conspiração contra a democracia e tal. Mas para quem analisa a geopolítica de verdade, vê essa fotografia e vê esse ato do presidente Xi Jinping de convidar os seus aliados mais próximos, Putin e o Marechal Kim Jong-un, como um movimento muito importante na direção de uma nova ordem mundial, dessa vez muito diferente do que aconteceu na última grande virada, que foi justamente, inclusive, do fato que você estava dizendo aqui agora há pouco, né, da época do fim da União Soviética. Dessa vez, uma aparente nova ordem global baseada na multilateralidade e baseada em relações que levam em consideração ganhos mútuos entre os países e não dominações, né, e não implicâncias nos assuntos internos por parte de alguns poucos países, ou da parte de algum único país. A Coreia Socialista, a Coreia do Norte, é um país que, do ponto de vista numérico, tem uma participação pífia no cenário global. Se a gente fosse, por exemplo, qualificar a Coreia do Norte pelo seu número populacional, é um país muito pequeno, tem 25 milhões de pessoas lá. Isso não é nada. 25 milhões de pessoas é uma coisa que você tem ali em São Paulo e as cidades ao redor, você já bateu isso praticamente, né? E se você for levar em consideração o seu tamanho territorial, também é um país muito pequeno, tem o tamanho de um pequeno estado brasileiro, embora o Brasil seja um país com seus estados são, né, maiores às vezes do que vários países juntos. A economia norte-coreana, globalmente falando, também tem uma participação minúscula, porque é uma economia muito prejudicada pelas sanções da ONU, né, e que não consegue assim ter números exorbitantes, né, alguns, como os seus vizinhos mais próximos, a Coreia do Sul, o Japão, a China e a Rússia, é incomparável. Mas a Coreia do Norte tem uma participação geopolítica que coloca esse país em um patamar totalmente diferente de outros que têm números muito melhores do que ela. E por que um país tão pequeno consegue ter uma relevância global tão grande? Consegue, inclusive, participar de momentos históricos como esse desfile militar que a gente mencionou aqui, e como consegue hoje participar como protagonista em uma nova direção das relações internacionais. Porque a Coreia do Norte, a República Popular Democrática da Coreia, é um país socialista, é um país que desde a sua fundação em 1948 segue uma linha muito coesa, harmônica, muito coerente com o seu projeto inicial, e é um país comprometido com a construção de um novo tipo de humanidade, uma construção de uma sociedade socialista que tente eliminar ao máximo a diferença entre os homens, sem exploração de um sobre o outro, com o bem-estar geral das pessoas, e principalmente, em especial em relação ao tipo de socialismo praticado na Coreia, que é o chamado Juche, um país altamente autônomo, independente e soberano. Esse é o projeto. Em nome deste projeto de construção de um país justo para a sua população interna, autônomo, independente em relação às suas potências externas, a Coreia Socialista acabou despontando como um país que investiu muito pesadamente nos armamentos nucleares. Os armamentos nucleares que custaram muito caro para a Coreia. E eu não estou dizendo só do ponto de vista financeiro, custou caro porque por conta desses mísseis, dessas ogivas nucleares e termonucleares que o povo norte-coreano desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos, na verdade menos de 30 anos, né, 20 e pouquinhos anos, eles pagaram um preço muito caro por conta das perseguições dos Estados Unidos, da ONU, dos seus inimigos locais, a Coreia do Sul especialmente, que tentaram sufocar a todo custo os norte-coreanos. Os americanos esperavam dos norte-coreanos submissão. Tanto é que em 1950, apenas 2 anos depois da fundação da República, eles invadiram a Coreia do Norte com uma força descomunal e desproporcional, sim, aniquilando durante 3 anos mais de 3,5 milhões de coreanos na chamada Guerra da Coreia, que foi uma guerra apocalíptica para aquela civilização, destruiu o país inteiro, como eu mencionei, matou milhões de pessoas, e foi uma guerra que foi a inauguração de um padrão dos Estados Unidos no século XX, agora no século XXI, de invasão e intervenção. Naquele evento, o povo coreano, ao invés de oferecer submissão aos americanos, ofereceu resistência e venceu aquele conflito. Porque em 53,
os Estados Unidos assinam um armistício admitindo que não conseguiam destruir a República Popular Democrática. Depois, nos anos seguintes, as sanções, os diversos incidentes militares na fronteira. Nos anos 90, com a queda da União Soviética, o cerco militar que aquele país sofreu, mais uma vez oferecia aos norte-coreanos a oportunidade de se renderem. Mas os norte-coreanos não se renderam. Pelo contrário, naquele período muito difícil dos anos 90, iniciaram justamente o programa nuclear, que mostrou que, infelizmente, eu digo infelizmente porque é um dado horrível, no mundo de hoje, que os Estados Unidos forjaram, só são respeitados os países que possuem armas de destruição em massa. Todos aqueles que não possuíam armas de destruição em massa, como as armas nucleares, foram totalmente destruídos pelos Estados Unidos. A lista é imensa e todos conhecem. Todos se lembram da história do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, da Síria, de tantos outros países que foram destruídos, seus presidentes mortos, seus regimes de bem-estar social desmontados, suas riquezas pilhadas, seu povo explorado e assassinado. E a Coreia, então, mesmo muito pequena, se projetou como um país nuclearmente potente, que joga entre as nações topo do mundo do ponto de vista econômico e de poderio, né? E até mesmo de tradição nesse ramo. A Coreia possui armas tão modernas quanto o Reino Unido. O Reino Unido é um país que tem tradição de pelo menos 400, 300 anos de domínio militar global. E a Coreia, em apenas 20 anos, alcançou o status militar daquele país. Dando um exemplo. Mas muito além disso, a Coreia é uma potência política. Porque ela, desde a década de 40, como eu mencionei, já vem apresentando a sua ideia de que o mundo deveria ser construído dessa maneira, que parece que só agora nós conseguimos chamar mais atenção, né, para essa ideia de que o mundo não pode ser dominado por um único país. Então a Coreia tem se inserido nos últimos anos, graças à direção do líder Kim Jong-un, e tem se inserido em um cenário, em um tipo de relações com os outros países muito diferente, que dá a ela certos privilégios e dá a ela certos acessos a momentos históricos. A Coreia participou nesse ano, no final do ano de 2024 e também no ano de 2025, da operação militar de expedicionária na cidade russa de Kursk, que estava invadida pelos ucranianos, pelos fascistas ucranianos. Nessa operação, milhares de soldados norte-coreanos operaram pela primeira vez em território estrangeiro e tiveram contato com a guerra moderna. Operaram com grande sucesso. Foram elogiados pelo Ministério da Defesa da Rússia. Quando voltaram à Coreia, foram nomeados heróis da República. E essa participação da Coreia na guerra com a Ucrânia lá na Rússia, né, ela participou unicamente dentro do território russo. Essa participação foi muito importante porque deixou muito claro que a Coreia não só defende com palavras, mas também com ações os seus princípios políticos de antifascismo, de anti-imperialismo, de construção de um mundo em que não haja, por exemplo, a situação no qual a Rússia foi jogada, né, das forças estrangeiras hostis chegando e cercando suas fronteiras e seus pontos sensíveis. A Coreia com a China agora tem estreitado laços que são laços, não são laços só por causa do regime socialista, do Partido Comunista, são laços milenares do povo chinês e do povo coreano, que agora, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, estão sendo renovados. Lucas. Além disso, é importante dizer, só para finalizar, que a Coreia também mantém uma série de relações com países que são países que tradicionalmente foram jogados para fora da comunidade internacional sem motivo real. Por exemplo, Cuba, Venezuela, o Vietnã, o Irã, a Palestina. Esses são países que há décadas a Coreia tem relações de amizade, defende, especialmente na questão palestina, é importante dizer isso, a Coreia não reconhece o Estado de Israel, então a Coreia mais uma vez aqui se coloca como um país coerente no seu projeto, nunca tendo reconhecido o Estado de Israel, e é um país que dialoga com mais de uma centena de países do mundo. Então é um país que tem em sua política internacional os seus princípios de diálogo extenso pela cooperação, pela prosperidade e paz da humanidade. É até estranho ouvir, finalizando aqui, algumas pessoas que dizem que a Coreia do Norte é um país isolado, um país que não se relaciona com os outros. Quem conhece um pouco da história do país sabe que isso não é verdade. Eu vou pegar uma pergunta que chegou logo agora, da Kritina Tapuya Opará. E a dinastia no poder da Coreia na Coreia do Norte? Essa crítica é sempre a crítica mais comum de quem se debruça sobre a circunstância política da Coreia do Norte. Por que necessariamente a troca de poder se faz de forma dinástica, se faz de forma de pai para filho,
e não com uma solução como a chinesa, onde os líderes são determinados por outros processos, ou mesmo em Cuba, os líderes são determinados por outros processos. Qual que é a vantagem de se ter essa relação dinástica e de que maneira isso vai se perpetuar ou pode ser modificado para um outro tipo de liderança, quer dizer, um outro tipo de escolha de liderança na Coreia do Norte? Essa pergunta é muito boa, porque muitas pessoas ficam confusas e por conta, é claro, do domínio imperial, né, das mídias e da opinião pública, nós somos muitas vezes levados a acreditar em algumas coisas como se fossem totalmente verdade, quando na verdade não são. O fato é que não há nenhum tipo de poder dinástico nesse momento na República Popular Democrática da Coreia. Tampouco o processo de escolha da liderança é baseado em dinastia ou em herança de família, né, algo hereditário, não é de maneira alguma determinado dessa forma, e a escolha dessas lideranças passa por um processo que eu diria que é idêntico ao processo chinês e cubano aqui mencionados. A escolha é feita por eleições. Apesar de parecer que isso foi uma coisa feita, digamos, de cima para baixo, em que houve uma questão de por ser filho, né, por ser neto da primeira liderança, os outros demais assumiram, a República Popular Democrática da Coreia é um país em que não há uma monarquia no poder. Não há nenhum dispositivo na lei, na Constituição, que coloque como única cláusula, a única possibilidade de liderança pessoas pertencentes a tal família, família X, Y ou Z. O que acontece é que a história dessa família, que é uma família muito extensa, a família Kim é uma família que abarca milhões de coreanos, não só as pessoas daquela parte, né? A família mais numerosa da Coreia é a família Kim, inclusive com ramos na Coreia do Sul, muitos sul-coreanos pertencem ao chamado clã dos Kim. A gente tem que entender que existe uma questão cultural muito forte na Coreia, que é um país que existe nesse mundo há 5 mil anos. País com tradições culturais, linguísticas, de credo, né, de filosofias muito, muito, muito antigas. E aquela civilização está baseada em alguns princípios, em algumas ideias que muitas das vezes podem parecer um pouco difíceis da gente de compreender, mas eu vou tentar abordar aqui. Primeiro, entender a história dessas pessoas, né? O primeiro líder do país é o presidente Kim Il-sung. Ele, durante a década de 20, 30 e 40, liderou uma guerrilha contra a ocupação japonesa. A Coreia ficou 40 anos ocupada pelos japoneses, né? E durante esses 30 anos ele lutou durante esses 20 e poucos anos, ele lutou contra os japoneses nas florestas da Coreia, praticamente sem apoio nenhum. Uma guerrilha muito difícil, que felizmente há 80 anos, em 1945, conseguiu expulsar a Península da Coreia, o Império Japonês. Após isso, após ter sido bem sucedido na sua empreitada guerrilheira anti-imperialista, o presidente Kim Il-sung fundou, em 1948, a República Popular Democrática da Coreia. Entre 1950 e 53, ele liderou como general o processo de libertação do país, de defesa, resistência e libertação da ocupação americana, que tentou sair da parte sul e se expandir até a parte norte, no que a gente já mencionou agora, a chamada Guerra da Coreia, que na Coreia se chama Guerra de Libertação da Pátria, que matou milhões de coreanos. Depois disso, ele foi, digamos, o criador do socialismo de estilo coreano, que durante muitas décadas fez, por exemplo, a qualidade de vida na Coreia do Norte ser superior à qualidade de vida na Coreia do Sul. Após ele, nós temos a escolha do dirigente Kim Jong-il, que não foi colocado no cargo como uma pessoa que estava apta àquela função só porque era filho do antigo líder. Primeiro que, inclusive, os coreanos nem mencionam com ênfase o laço familiar. Isso não é uma coisa que é mencionada na literatura, na mídia, nos estudos que existem dentro da Coreia sobre a história do seu país, sobre a liderança, nas análises deles, né? Não, esse caráter não é ressaltado. Kim Jong-il não apareceu nesse cargo do nada. Era uma figura que desde criança participou do movimento guerrilheiro, porque ele não participou do movimento guerrilheiro, ele nasceu no movimento guerrilheiro, nas trincheiras, né? Literalmente nasceu nas trincheiras no Monte Paektu, que é o nome do nosso instituto, inclusive. Mas durante a sua infância, ele presenciou a Guerra da Coreia. Ele era uma criança na época da Guerra da Coreia, uma criança já virando adolescente, participou de várias instâncias do partido, participou da juventude, assim como qualquer outro norte-coreano comum, ascendeu politicamente dentro do partido. É claro que existe uma influência de ter sido filho do presidente Kim Il-sung, isso é totalmente inegável. Isso acontece em todos os lugares, né? Todos aqui sabem que, por exemplo, o comandante Raul Castro
uma figura sobre a capacidade de liderança dele é incontestável, mas é claro que existia certa influência, né, e certa amabilidade por ser, né, ter laços de parentesco com o comandante Fidel. Ele participou, inclusive, de importantes momentos da história da Coreia, estou falando agora do dirigente Kim Jong-il, que é o segundo líder da história da Coreia, e foi nomeado para o Comitê Central do Partido, e isso eu estou falando de trabalho político na década de 50, 60, 70 e 80, participando da direção política em vários cargos. Ele ocupou inúmeros cargos na área da cultura, na área da arquitetura, da economia, da defesa. Inclusive, os seus últimos cargos, antes de virar líder do país, estavam voltados para a área da defesa, que se mostrou, inclusive, muito útil. Porque quando, em 1994, faleceu o presidente Kim Il-sung, o Partido do Trabalho da Coreia, né, e a Assembleia Popular Suprema, que é o grande congresso da Coreia, elegeu o dirigente Kim Jong-il como o líder, o próximo líder, e ele, à época, a cargo do Comitê de Defesa Nacional, implementou uma política chamada Songun, que é uma política de valorização militar que nos daria, poucos anos depois, a bomba atômica, né, em 2006. Depois disso, nós temos essa figura, então, que defendeu a Coreia num período difícil dos anos 90, fez com que o país, diferente da União Soviética, a Alemanha Oriental e os demais, não caísse, né, não se debruçasse, né, infelizmente, sobre o revisionismo ideológico, não virasse mais uma colônia dos Estados Unidos, ou seja, resistiu em um período muito difícil. E nós também temos agora, pela terceira vez, o próximo líder da Coreia, que é o Marechal Kim Jong-un, que também, mais uma vez, não foi uma figura que foi colocada do nada lá. Também uma figura que, assim como o seu sucessor, trabalhou desde da juventude nas instâncias do partido. Aquelas pessoas na Coreia do Norte, todas, têm muita participação política porque são cidadãos de um outro projeto de sociedade que visa a participação de todas as pessoas. Então, eles são pessoas politicamente muito engajadas. É por isso que o Partido do Trabalho da Coreia tem milhões de membros, apesar do país ser muito pequeno e existirem outros 2 partidos em funcionamento lá, por exemplo. As pessoas têm envolvimento com cargos políticos, só finalizando, têm envolvimentos com cargos políticos e você tem lá uma grande quantidade de parlamentares que não são só parlamentares, são pessoas que trabalham como fazendeiros, motoristas, limpadores, professores e por aí vai, cientistas que são deputados. Então, o líder Kim Jong-un também, desde a juventude, se envolveu no trabalho político, mais uma vez, é claro que com uma grande influência da sua família, isso acontece, e ele, de novo, quando faleceu em 2011, o dirigente Kim Jong-il, ele foi eleito pelas pessoas daquele país como o líder. As pessoas depositam nessa família muita admiração, depositam muita fé de que eles conduzam o processo não como seres onipotentes, infalíveis, poderosos e divinos, mas sim como figuras revolucionárias dedicadas ao país, como mostra a história dessa família, e pessoas comprometidas com a construção de um projeto coletivo, onde as decisões são tomadas, inclusive, coletivamente. Para entender isso, tem de se entender a história da liderança coreana, tem que se entender o processo político interno da Coreia. Por isso que eu não consigo dar uma resposta pequena. Claro, Afirmações extraordinárias precisam de explicações extraordinárias, né? Então não é uma dinastia. Como explicar isso? Eu precisei de muito tempo para falar. Mas você entende como é difícil? Para falar que é uma dinastia é muito fácil, é rápido, né? Agora, para explicar o processo em si é uma coisa mais complexa, né? A coisa, a mentira é muito fácil, muito rápida. Você saberia nos explicar como é que a Coreia do Norte conseguiu desenvolver um programa nuclear, uma arma nuclear, armas nucleares, e hoje, inclusive, está desenvolvendo a bomba de hidrogênio, sem que já desenvolveu. Isso tenha sido interditado pelos Estados Unidos antes de acontecer? Como é que um país pequeno como aquele ali, próximo ao Japão, conseguiu desenvolver um programa nuclear e suas armas nucleares sem que antes os Estados Unidos tivessem uma intervenção para destruir o país e o programa? E olha, isso quase aconteceu, tá? Na verdade, isso quase aconteceu mesmo. Bom, o programa nuclear coreano é um programa que, apesar de ter desenvolvido armas apenas agora há 19 anos, é um programa que existe desde a década de 70, final da década de 70, início da década de 80. Na verdade, começou como um programa de interesse acadêmico apenas. O que é normal, né? Muitos países do mundo são países que possuem algum tipo de máquina ou reator nuclear de pequena capacidade apenas para pesquisas no campo universitário, acadêmico.
Então são reatores de pesquisa que a gente chama, né? A União Soviética repassou um desses reatores para a Coreia, para fins acadêmicos, e ele funcionou durante muito tempo na Universidade Kim Il-sung de Pyongyang como um reator de pesquisa. É claro que os coreanos sabem ler muito bem a história, afinal de contas, eles estão vivendo nesse mundo há 5.000 anos, se entendendo como coreanos. Eles já passaram por invasões do Japão, da Mongólia, da China, da Rússia, de inúmeras, da França, tentativas da França e da Inglaterra de tomá-los, dos próprios Estados Unidos. Então, eles têm muita ideia do que é se defender e eles conseguem ter uma capacidade de prever o perigo com muita facilidade. Então, é claro que no final dos anos 80, quando aquele cenário político estava se desenhando, aquele cenário de fim da União Soviética, a gente esquece, a União Soviética era a contrabalança do mundo. Sim. Muitos países apostaram suas vidas na União Soviética, né? Nós não precisamos fazer X, Y, porque a União Soviética vai estar aí para nos ajudar. E ela desapareceu da noite para o dia, levou sua bolsa de estudos e tudo. As pessoas contavam com a União Soviética. Verdade. E aí ela desapareceu. Os coreanos sentiram que estava se desenhando esse cenário. Os cubanos também. Tem um discurso muito bonito do comandante Fidel Castro falando, prevendo praticamente o fim da União Soviética, isso em 1989, se eu não me engano. E aí você vê os coreanos já imaginando que, sem a União Soviética, que era um anteparo importante aos Estados Unidos, né, que faziam os Estados Unidos não fazerem algumas coisas por conta da existência e da possível reação dela, os coreanos então começam nos anos 90 a desenvolver um programa atômico militar. Importante esclarecer para o público que um programa atômico militar é totalmente diferente de um programa atômico civil. Um programa atômico civil se resume, como eu falei, a pesquisas acadêmicas com reatores de pequena potência, que produzem ali, né, as reações nucleares em nível muito limitado, ou então produz energia nuclear, energia elétrica, dentro das usinas nucleares. Esses processos são processos controlados, são processos que envolvem um baixo nível de enriquecimento do urânio, por exemplo, ao passo que os programas militares envolvem uma tecnologia extremamente parecida, mas em um nível um pouco superior. Então os coreanos começaram a correr para enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio é basicamente a gente pegar esse elemento natural. O urânio é um elemento da natureza, a gente encontra ele em formato sólido, de rocha, na natureza. Só que quando a gente pega ele das montanhas, o Brasil tem muito, por exemplo, ele não está suficientemente forte para fazer as reações que a gente quer, que são as reações de fissão nuclear, né? E para gerar energia. Então o que nós fazemos? Nós juntamos todo esse urânio, colocamos ele dentro de máquinas que nós chamamos de ultracentrífugas e nós separamos o pedacinho do urânio que a gente quer. Então imagina lá a nível atômico, né? Sabe, se a gente pudesse dar um zoom infinito, imagina aquelas bolinhas lá, a gente separa as que a gente quer para a reação das que a gente não quer. O urânio também é feito de várias outras coisas que a gente não se interessa. Para enriquecer o urânio, você precisa de muita tecnologia. E os coreanos, é claro, conseguiram isso observando alguns processos que são óbvios para o mundo inteiro. Tem algumas etapas do processo de enriquecimento que não são segredo para ninguém. Todo mundo conhece, desde lá da época do projeto Manhattan, da bomba atômica da Segunda Guerra Mundial. Mas eles tiveram uma sapiência, e eu considero isso um dos eventos científicos mais importantes da história da humanidade. Eles tiveram uma sapiência de conseguirem desenvolver isso é muito importante, com tecnologia nacional. Ninguém deu isso para os norte-coreanos. Eles fizeram isso por conta própria. E eles fizeram isso com suas mentes e com seus corações apaixonados pela ideia de defenderem o seu país e de verem o seu país livre, independente e soberano. Quando se tem no seu coração amor ao seu país e ao seu povo, às pessoas comuns a você, coisas extraordinárias são feitas. E eles conseguiram desenvolver o processo de enriquecimento de urânio. Eu quero fazer um paralelo que muitas pessoas nunca fariam. O Brasil tem uma história parecidíssima, se não idêntica. Sim. Porque nós temos aqui no Brasil uma figura que lá nos anos 70, também apaixonado pelo seu país, apaixonado pelo seu povo e pela ideia de um Brasil soberano e independente, desenvolveu com tecnologia 100% nacional mesmo tipo de ideia que os norte-coreanos tiveram, com tecnologia 100% nacional, para não depender de ninguém, o método brasileiro de enriquecimento de urânio. O Brasil enriquece urânio de um jeito que poucos países do mundo fazem, inclusive a Coreia. E a essa figura devemos muito, figura do almirante Otton, que foi perseguido pela Lava Jato, preso, humilhado publicamente, mas que felizmente nos últimos anos tem recuperado sua reputação, que nunca deveria ter sido manchada. Bom, vamos lá.
Quando os americanos percebem que os norte-coreanos estão lá nos anos 90, início dos anos 2000, enriquecendo urânio para níveis acima do civil aceitável para a produção de energia ou pesquisa, os americanos tentam comprar os norte-coreanos. Começam a oferecer para os norte-coreanos, por exemplo, tecnologia nuclear para a produção de energia elétrica. Né? Nós vamos repassar para vocês tecnologia, para vocês melhorarem a capacidade de produção de energia no seu país, ou então começaram a oferecer derrubada das sanções, tudo em troca dos norte-coreanos não produzirem armas nucleares. E eles, inclusive, mandaram secretários de Estado, né? Nós tivemos aquela Madeleine Albright, que foi à Coreia, se encontrou com o dirigente Kim Jong-il. Nós tivemos também outras figuras nesse período, figuras dos Estados Unidos que visitaram a Coreia e tentaram persuadir os coreanos. E os coreanos são muito inteligentes porque eles deixaram a entender que estavam sendo persuadidos. Eles aceitaram os investimentos, eles aceitaram a parte da tecnologia, eles aceitaram, dizendo que não estavam produzindo, não estavam enriquecendo mais urânio, respeitando, né, então, os acordos. Acontece que os americanos nunca entregaram o que prometeram. O que eles queriam? Eles queriam unicamente atrasar o processo de obtenção da bomba atômica dos coreanos. Quando os coreanos perceberam isso, em 2006, então, eles resolveram demonstrar ao mundo que, suspeitando que os Estados Unidos nunca cumpririam sua parte do acordo, eles também não cumpriram, ou seja, no subterrâneo do país, em laboratórios secretos, eles continuaram os projetos de enriquecimento e em 2006 eles detonaram uma bomba nuclear convencional de grande poder, que mostrou que os Estados Unidos, então, tinham diante de si um problema muito maior. Por que os Estados Unidos simplesmente não invadiram a Coreia, né, bombardearam as instalações nucleares coreanas, como, por exemplo, Israel fez ao Irã? Porque nós temos que prestar atenção que do lado da Coreia você tem a China, né? E a Rússia. Esses países são países que se interessam muito na Coreia do Norte do ponto de vista de se interessarem por um Estado independente naquela região. Eles não querem ter os americanos, mais uma vez, tão próximos de si em suas fronteiras. A Coreia do Norte faz fronteira, fica a alguns quilômetros de Pequim, a capital da China. Tem um importante polo naval da Rússia ali, em Vladivostok, do lado da Coreia do Norte. Uma base de submarinos nucleares, inclusive. Você tem as bases de mísseis russos subindo um pouco mais ao norte da Coreia. Então é claro que uma invasão aberta dos Estados Unidos iria gerar uma reação dos seus vizinhos mais próximos, a China e a Rússia, e isso elevaria a uma catástrofe que provavelmente os Estados Unidos não conseguiriam resolver. Além disso, não só por conta dos agentes externos, mas a gente não pode subestimar os agentes internos. É claro que no cálculo de um ataque às instalações nucleares coreanas, os Estados Unidos consideraram a reação norte-coreana. Naquela época, os norte-coreanos não tinham capacidade de reagir com mísseis dentro do território dos Estados Unidos. Isso é verdade. Hoje já possuem essa capacidade, mas naquela época, a reação norte-coreana teria sido toda jogada em cima do Japão e da Coreia do Sul, que para os Estados Unidos também seria uma catástrofe muito difícil de gerenciar. Então, tentando persuadir os norte-coreanos, e mentindo para eles, os americanos acabaram cavando a sua própria cova. Porque o programa nuclear floresceu, a Coreia, como eu disse, pagou muito caro pelo seu programa nuclear, do ponto de vista das sanções e do isolamento internacional imposto a ela, mas continua avançando ao ponto de que, só para esclarecimento, isso é uma informação que a mídia ocidental tem dificuldade em entender. E é uma coisa que o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos, desde 2017, admite. Desde 2016 e 2017, a Coreia do Norte tem comprovadamente ogivas termonucleares, a bomba de hidrogênio, e capacidade intercontinental. Estamos em 2025 e a mídia tradicional ainda diz assim, a Coreia do Norte teria supostamente a capacidade de alcançar os Estados Unidos com seus mísseis carregando ogivas termonucleares. Não teria, ela tem. Tem, os Estados Unidos sabem, né? Sabe, há 9 anos. Isso não é uma... Estamos há 9 anos tentando explicar para as pessoas que eles têm. Lucas, dos folclores que a propaganda anti-Coreia Popular alimenta há muitas décadas, qual que te incomoda mais? Sabe qual que me incomoda mais? Aquela história de que você tem 4 ou 5 tipos de corte de cabelo que você tem que você é obrigado a fazer, né? Eu achei essa tão esdrúxula, mas ela continua rolando como uma verdade. As pessoas comentam isso com uma naturalidade assim estúpida, né? Mas
Quais são desses folclores o que mais te chama a atenção? Olha, o do corte do cabelo realmente é um dos mais impressionantes, porque eu acho que deve ter uns 10 anos que isso começou a ser propagado, e as pessoas até hoje chegam até mim, ou chegam ao nosso instituto, perguntando se isso é verdade, né? E é engraçado que ano passado eu estive na Coreia, né? E fui a uma barbearia. E na barbearia que eu fui, tem num quadro na parede a maldita foto dos supostos únicos cortes permitidos. Sei, tá, sei. São Eu vários tirei uma modelos foto. de corte, né? Aí eu cheguei e perguntei, então, só pode cortar desse jeito? E aí os coreanos fizeram uma cara muito engraçada. Eles já Eles falaram assim, sabem, não, né? isso são sugestões de corte, você não precisa cortar exatamente desse jeito, mas se você tiver em dúvida, para você saber como é que ficaria, alguns cortes são esses. Uma coisa que é engraçada, porque tem em toda a barbearia do mundo, né? Alguma revista, alguma coisa, como modelo. Tá. Esse é um dos mais que me incomoda. Mas uma outra coisa que me incomoda nas mentiras do folclore é aquela coisa de que tudo que você fizer de errado, você vai ser fuzilado. Isso me incomoda muito porque já é uma coisa antiga e que também é facilmente respondível. Nunca vou esquecer que em 2013 disseram que uma banda inteira musical havia sido fuzilada porque foi encontrada lendo Bíblia. Falaram assim, o governo norte-coreano encontrou a banda num culto, né, cristão, lendo a Bíblia, então fuzilou a banda inteira. E aí existe um relato de um casal de turistas britânicos que entraram em completo terror, porque eles estavam com as passagens compradas para a Coreia, para visitar a Coreia do Norte, em 2013. E eles ficaram sabendo dessa notícia e ficaram com muito medo, porque eles são cristãos e tal, né? E legal, quando eles estavam lá na Coreia, eles foram ver um show musical, e a banda inteira que havia sido noticiada como fuzilada na televisão, estava lá. E eles falaram que não acreditaram, isso saiu na mídia brasileira, né? Mas a banda que a gente viu, as mesmas pessoas que falaram que haviam sido fuzilados, estavam aqui na nossa frente. Tem essa coisa de, fez uma coisa errada, como se ler a Bíblia fosse uma coisa errada na Coreia do Norte. Não é. Mas tem essa coisa, fez uma coisa fora da linha, você é fuzilado. Tem também a história do general, que não sei se o camarada conhece a história de um general que dormiu numa reunião com o líder e, pasmem, ele foi fuzilado ele foi morto por bateria antiaérea. Olha o nível. Mandaram um míssil para ele. Um míssil nele. Isso é exatamente isso. Mandaram um míssil nele. Mas sabe o que é pior? A gente ri, né? Mas as pessoas acreditam. E sabe por que as pessoas acreditam? Querem acreditar, né, Rubem? As pessoas querem acreditar. Né? E isso faz parte da propaganda, não só da propaganda, mas do método imperialista, que é um método racista. É um método racista de você diminuir tanto uma civilização, querer tanto dominar aquilo, que você diminui ao nível do ridículo, do execrável, ao ponto de você dizer isso, por exemplo, olha que pessoas imbecis são os norte-coreanos que só podem cortar sete tipos diferentes de cabelo. Olha que gente burra, que não tira esse regime do poder, que matou um general com um míssil porque ele cochilou numa reunião. Então é um método racista de dizer que aquelas pessoas, eles precisam da iluminação do homem branco. Exato, eles precisam da democracia. Exatamente isso. Eles não sabem, esquece que eles têm 5.000 anos de idade, que eles têm uma cultura antiguíssima, enquanto os europeus estavam comendo terra. Né? Que expulsaram os japoneses, os mongóis, sabe? Enquanto os europeus estavam comendo terra e morrendo de peste na Europa, os coreanos estavam desenvolvendo imprensa para escrever livros e publicar livros, estavam desenvolvendo barcos de guerra, estavam desenvolvendo inventos, remédios e coisas assim, entende? E aí você não esquece isso. Essa gente não sabe como que é a liberdade, a democracia, coitado, eles são famintos. Então você joga essa ideia folclórica de um povo emburrecido, né, com uma lavagem cerebral, de um povo que não tem comida, que não sabe que o mundo é redondo, que não sabe os outros países do mundo, que acham que o planeta inteiro se resume a Coreia. Então isso é uma coisa, né, muito semelhante ao que o imperialismo fez, por exemplo, lá nos séculos 16, 17. Esse povo aí que a gente encontrou nas Américas é tudo sem alma, é só pegar e botar aí para trabalhar que tá tudo bem. Esses povos aí da África, não tem problema, não, vocês não sabem nada, isso é número. E nessa de que essa gente é número, você tem essas guerras aí que matam milhões, que genocidam um povo inteiro. Os árabes são terroristas, não tem problema se cai uma bomba no hospital, é uma base do terrorismo. Entende a gravidade desse tipo de folclore? Sim. É brincadeira, a gente ri, mas é sério.
que eu queria tirar do... Recentemente saiu várias notícias, todas elas enviesadas, algumas até de uma maneira muito cretina, desculpa, sobre a construção de um grande resort na Coreia do Norte, voltada, na verdade, para a questão do turismo, que você mesmo adiantou, está sendo muito frequentada agora por russos. Nas matérias que saíram no Brasil, havia sempre aquele viés de que era um resort de alto luxo apenas para os dirigentes, né, da Coreia do Norte, para os familiares, para a nomenclatura, né, da Coreia do Norte. E eu queria entender melhor o que é esse resort. Já é um plano, assim, uma planificação para gerar turismo para a Coreia do Norte? Por que está começando pelos russos? Você saberia me dar mais informações sobre o que é, na verdade, esse resort? Sim, esse que eu estou, inclusive, doido para visitar. Esse resort foi inaugurado numa cidade chamada Wonsan. E essa cidade foi até renomeada. Agora ela virou Complexo Turístico Wonsan Kalma. A cidade de Wonsan é uma cidade muito antiga, uma cidade milenar na costa da Coreia. Ela ficou muito notificada, ela se tornou muito conhecida e virou um símbolo da Guerra da Coreia, porque Wonsan foi totalmente arrasada pela Marinha dos Estados Unidos. Existe uma foto muito famosa de um navio americano atirando e destruindo o porto de Wonsan. Uma foto, quando você coloca no Google Guerra da Coreia, essa é a primeira foto que aparece, é um porto explodindo, né, sendo totalmente destruído pelo tiro dos encouraçados americanos, né? O Wonsan foi devastada pelos americanos, mas o Wonsan era conhecida há muito tempo como um lugar de águas muito calmas, águas com temperatura agradável. Então, nos últimos anos, acompanhando uma tendência que tem na economia interna norte-coreana de renovar cidades que estavam atrasadas por conta do período da grande dificuldade dos anos 90, um período de escassez muito grande, né, um período de problemas estruturais gravíssimos. Nos últimos anos estão sendo renovadas, reconstruídas muitas cidades que ficaram para trás no desenvolvimento. E Wonsan foi escolhida. Isso tem quase 4 ou 3 anos. E a cidade foi totalmente remodelada. Ela não foi diferente, eu vi isso, eu fiquei muito indignado, né? Algumas pessoas estão mencionando na mídia que ela foi pensada para ser um resort de luxo, como você mencionou, para a nomenclatura do regime ou para os turistas de fora que podem pagar muito. É como se fosse um cassino da Coreia. Isso é definitivamente mentira. O Wonsan Kalma é um complexo turístico de trabalhadores. Está no nome do projeto. A cidade, nesse exato momento, né, as temperaturas estão agradáveis na Coreia, né, nós estamos numa estação boa, a cidade está lotada de trabalhadores e suas famílias que estão passando férias lá, patrocinadas pelo Estado. O Estado providencia a ida dessas pessoas para esse lugar, não há custo nenhum para as pessoas ficarem hospedadas nesses resorts. A ideia do lugar é ser uma instância turística, um balneário para os trabalhadores em férias. Então, é mentira que isso é feito apenas para a elite. A construção, durante os últimos anos, foi acompanhada diretamente pelo líder Kim Jong-un, que deu orientações. Existem muitas fotos, e é importante a gente ver as fotos, porque a gente nota a grande velocidade da construção. Nas primeiras fotos não há nada, né? Eles derrubaram o que havia de antigo, e agora a cidade foi totalmente remodelada, um padrão internacional de luxo, que não é acessível só para as pessoas de dinheiro como é por aqui. Na verdade, a ideia é quebrar essa ideia, justamente. É uma cidade de complexo de turismo para os trabalhadores. E essa cidade, dessa maneira, ela não é a única na Coreia. Né? É uma cidade que foi reconstruída recentemente. O interior do país inteiro está sendo reconstruído. Existe uma política, a chamada Política de Desenvolvimento Econômico 20x10, que é uma política que quer desenvolver a Coreia no interior, né, em uma velocidade altíssima. E os norte-coreanos dominam muito bem a engenharia civil, os militares participam desse processo, inclusive, e muitas cidades do interior que eram empobrecidas ou estavam estruturalmente atrasadas foram totalmente renovadas. Nessa semana agora que está se encerrando, nós tivemos um evento muito importante, que foi uma cidade que é baseada no cultivo de mariscos, que foi também totalmente remodelada em um espaço de apenas um ano. É uma pena que é difícil de se acessar, mas quando você encontra algumas mídias, por exemplo, eu gostaria de citar aqui com, inclusive, grande ênfase, uma mídia brasileira chamada Jornal RPDC. O Jornal RPDC é uma iniciativa de tradução de notícias da Coreia para o português. Se você entra lá no Jornal RPDC,
você faz parte do Instituto Pectu, você observa lá as fotos desse complexo turístico, perdão, dessa cidade de pescadores, que foi totalmente remodelada, com ruas amplas, as casas totalmente novas, hospitais, escolas, lojas, teatros, cinemas, quadras de esporte, lugares para se praticar esporte, lazer, isso tudo é pensado. Então, nós estamos vendo pipocar no interior da Coreia, nas suas costas, nas montanhas, cidadezinhas que estão sendo renovadas, melhoradas, porque os coreanos estão conseguindo, apesar de todas as sanções e pressões internacionais, eles estão conseguindo desenvolver sua própria economia, e é importante, desenvolver com suas próprias forças. Isso é o mais importante. A Coreia não depende vitalmente de nada do exterior. Ela consegue produzir a maior parte, é claro que não é possível produzir tudo, né? Porque a Coreia é um país também muito pobre de recursos, não há petróleo na Coreia, por exemplo, né? Não há muitas terras cultiváveis na Coreia também. Mas ela consegue produzir por conta própria todos os materiais de construção, a comida e a tecnologia que o povo coreano necessita. Por exemplo, a Coreia do Norte é um país que consegue produzir e lançar com sucesso satélites, que é uma coisa que o Brasil foi impedido de fazer há exatamente 23 anos, algo assim, né? Com nossa base espacial de Alcântara. Cedida aos Estados Unidos, né? Entregue aos Estados Unidos. Cedida a uma palavra gentil de sua parte, né? Entregue, né? Rifada aos. E o Alcântara é o melhor lugar do planeta Terra para lançamento de objetos no espaço. O melhor. Não sei se vocês sabem disso. A geografia de lá faz ser o melhor lugar. Você tem o menor gasto de combustível. E o melhor, Lucas, o melhor disparado. O segundo lugar é muito distante de Alcântara. Sim, não tem melhor lugar do mundo do que Alcântara. E os coreanos têm isso lá, essa tecnologia deles. Eles não compraram isso, eles não ficaram. E as pessoas, às vezes, não dão importância ao tema autonomia tecnológica. Olha, o país que não tem autonomia tecnológica, esse sofre, viu? O Brasil, Lucas, por exemplo, sofre. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso. Você acha que foi um erro, e um erro fatal para o Brasil, ter assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e ter se tolhido de ter a bomba atômica e com a bomba atômica uma capacidade de dissuasão que é hoje fundamental na geopolítica mundial? Eu tenho uma opinião que nem sempre as pessoas concordam comigo. Algumas pessoas que eu já observei isso há muito tempo lidando com esse tema, né? Algumas pessoas são um pouco mais enfáticas em dizer que o Brasil deveria ter armas nucleares. Eu, sinceramente, creio que o Brasil está inserido em um contexto, especialmente um contexto regional, que nos coloca numa posição muito complicada e que talvez exigisse um nível de maturidade política e coesão interna maior para que o Brasil pudesse realmente se sustentar como um país detentor de armas nucleares. Ser um país detentor de armas nucleares é uma grande responsabilidade. É necessário, internamente, um nível de coesão, de certa aliança, eu até diria, né, das classes políticas muito grande. E o Brasil, infelizmente, não possui isso, até porque as elites brasileiras são as piores inimigas do Brasil. Os piores inimigos do Brasil não estão fora do Brasil, estão dentro do Brasil. Você teme que essa política, assim, essa política estrutural brasileira de que o povo é o inimigo interno poderia tornar o povo um alvo dessa arma nuclear nas mãos das elites, é isso? Eu não duvidaria, Esse é um dos pontos. O outro ponto é que nós temos na América Latina outros países com os quais nós temos que buscar equilíbrio. Por exemplo, a Argentina. E o Brasil tem um acordo com a Argentina pela não proliferação de armas nucleares, porque a Argentina também tem um programa nuclear. Né? E o Brasil e a Argentina é uma rivalidade, por exemplo, na área naval, né? Na área aeroespacial, muito antiga, não só no futebol. Né? Nós temos que equilibrar o continente com os nossos amigos. E uma outra coisa sobre a sua pergunta, eu não acho que foi um erro fatal, mas eu acho que foi um grande erro. Um grande erro da governança brasileira do ponto de vista de que a assinatura não só do Tratado de Não Proliferação, como do termo adicional. Para mim, o termo adicional é pior. O que é o termo adicional? O termo adicional foi uma imposição dos americanos, anos depois do Brasil ter assinado. O Brasil assinou, né, se não me engano, em 97, no final da década de 90. Poucos anos depois, já na presidência do governo Lula, o Brasil foi pressionado a assinar um termo adicional. O termo adicional foi quando os americanos repararam que o Brasil
tinha algum tipo de capacidade de enriquecimento de urânio muito superior a deles mesmos. E isso é verdade. O almirante Otton e toda a equipe acadêmica e militar que lá nos anos 70 e 80, em Iperó, no interior de São Paulo, desenvolveu o método brasileiro de ultracentrifugação magnética, isso é uma coisa que só o Brasil tem. E os outros países do mundo reconhecem isso. Então eles fizeram a gente assinar um termo adicional. O que o termo adicional prevê? Prevê que tudo que o Brasil faça, tudo em relação à área nuclear, seja monitorada pela Agência Internacional de Energia Atômica, na verdade, leia-se aqui muitas das vezes Estados Unidos. Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos queriam colocar câmeras dentro das usinas de enriquecimento de urânio para ver como é que funciona a nossa tecnologia. Eles insistiram, existe um vídeo, inclusive, resgatado por mim de um arquivo da internet há muito esquecido e publicado nas minhas redes sociais, um vídeo do almirante Otton explicando um episódio incrível em que o embaixador dos Estados Unidos, em um tom extremamente arrogante e desesperado, exigia uma visita da embaixada dos Estados Unidos às estações com as cascatas de centrífugas de enriquecimento de urânio. Exigindo. Aí sabe o que o almirante Otton fez? Ele pegou as centrífugas que o Brasil tinha comprado da Alemanha nos anos 50 e colocou para funcionar. E ele escondeu-as de verdade num galpão. Quando eles levaram a delegação americana nessas cascatas, os americanos foram com sede, né, para ver. Quando eles viram aquelas centrífugas dos anos 50, ele menciona a face, né, o brilho desaparecendo no rosto do embaixador, que vai falar, são essas as centrífugas que vocês usam e tal. Então, esse termo adicional, olha, tá, os caras têm... cada grama de urânio enriquecido no Brasil precisa ser notificado. Né? Isso é uma amarra, né, às nossas autonomias e aos nossos segredos. De uma submissão, né? Submissão à dependência fora do comum. Né? Submissão, exatamente. Ô, Lucas, tem muita gente fazendo muita pergunta aqui, cara. Vou ter que parar aqui um pouco, chamar a Thalita, porque, assim, com o Lucas Rubio a gente tem que fazer umas 10 entrevistas, porque assim, há muitas dúvidas e curiosidades sobre, principalmente, a Coreia do Norte, né, a Coreia Popular. Eu mesmo tenho muitas dúvidas, eu quero que depois que você venha de novo, a gente conversar sempre, porque eu acho imprescindível, nesse momento, a gente fazer esses esclarecimentos também, né, Thalita? Totalmente, tem mesmo, tem perguntas, tem alguns comentários também aqui, olha só. Tem a pergunta do Aguinaldo Silva, ele diz, boa noite, camaradas. Lucas, qual é a situação entre o Brasil e a Coreia Popular, diplomaticamente falando? Bom, boa noite ao Aguinaldo, ótima pergunta sua. Infelizmente, eu considero essa relação muito pequena ainda. Muito pequena. E essa pergunta do Aguinaldo me dá a oportunidade, inclusive, de fazer aqui uma denúncia importante. Né? A ONU estabeleceu resoluções de sanção contra a Coreia que, acreditem se quiser, isso é uma resolução da ONU, força os países a diminuírem suas equipes diplomáticas dentro da Coreia do Norte. A ONU é uma organização mundial de entendimento entre as nações, diálogo, diplomacia, correto? E essa mesma instituição, contrariando seus próprios princípios, estabelece uma resolução de sanção dizendo, olha, não precisa de diplomatas na Coreia do Norte, diminuam progressivamente. É tão absurda essa resolução que ninguém seguiu essa resolução. Louco. Um país seguiu, o Brasil. O Brasil é o único país... Cara? Sério. O Brasil é o único país que diminuiu sua equipe diplomática na Coreia e que diminuiu muito as relações com a Coreia. Isso tem relação, claro, a diplomacia brasileira ela não é tão rápida quanto a troca presidencial. Importante dizer isso. Algumas coisas que você faz em alguns mandatos reverberam e precisam de bastante tempo para serem revertidas. Né? O Brasil tinha relações com a Coreia, nossas relações remontam ao início dos anos 2000. São poucos anos, são só 24 anos que o Brasil tem relação com a Coreia. É muito pouco tempo, né? E durante o governo do presidente Lula e durante o governo do presidente Dilma, houve um incremento até que interessante das relações. O Brasil e a Coreia do Norte comercializaram, por exemplo, houve comércio bilateral. O Brasil mandou algumas missões da Embrapa para a Coreia. O Brasil chegou a mandar, inclusive, ajuda alimentar para a Coreia do Norte. Por sua vez, a Coreia do Norte mandou para o Brasil ajuda tecnológica, principalmente com computadores e chips. Mandou delegações culturais para cá também. Foram realizadas algumas coisas interessantes nesse âmbito entre os dois países. Porém, em 2016, quando houve o golpe de Estado contra a presidente Dilma,
e assumiu a camarilha do Temer, e posteriormente nós viemos a catástrofe do Bolsonaro, as relações com a Coreia do Norte ficaram tão fracas que o Brasil recolheu seu embaixador. E isso foi um erro muito grande, porque o Brasil é um dos poucos países, melhor dizendo, e o único na América Latina que tem embaixada tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul. O Brasil poderia ser um bom negociador nessa relação da Coreia do Norte e Sul, né, a relação intercoreana, que agora é impossível, porque não há mais entendimento por parte da Coreia do Norte que seja possível algum tipo de reconciliação com a Coreia do Sul, mas o Brasil recolheu, e não só o Brasil recolheu, como o Brasil assinou muitas sanções contra a Coreia. Então, infelizmente, nossas relações econômicas caíram muito nos últimos anos. Felizmente, agora, no ano 2024 e agora 2025, as coisas estão melhorando, né? A Coreia Socialista tem uma embaixada no Brasil, eu estava lá literalmente ontem, né? Essa embaixada funciona muito bem. Atualmente ela está sem embaixador, mas já foi nomeado um novo embaixador norte-coreano. O antigo embaixador Kim Chol-ha, que trabalhou por 9 anos no Brasil, retornou à Coreia no ano passado e agora nós estamos aguardando a chegada do novo embaixador coreano. Por sua vez, o Brasil também, depois de muitos anos, nomeou um embaixador para a Coreia do Norte. Né? Estamos também esperando a chegada desse embaixador lá na Embaixada Brasileira em Pyongyang e a volta do funcionamento pleno das duas embaixadas. Eu também tenho notícias de que o Brasil está muito lentamente, mas incrementando um pouquinho a equipe diplomática. Então eu sei que está para ir um encarregado de negócios novo também para a Coreia, para servir na Embaixada Brasileira lá. Mas eu diria que o Brasil está pecando muito, porque os coreanos possuem um trabalho muito bom na sua diplomacia no Brasil, eu considero ela muito boa, é uma diplomacia que funciona com grande entendimento com universidades brasileiras, com governos estaduais, com deputados, né, com áreas do Senado Federal também, participa de importantes movimentos, mas o Brasil, infelizmente, está pecando muito porque o Brasil diplomaticamente é importante, eu considero o Brasil um gigante diplomático, apesar de alguns países quererem dizer que não, o Brasil tem um papel importante. E poderia estar aproveitando isso muito melhor, especialmente agora que nós estamos falando tanto de Brasil soberano. Estamos tanto falando da questão, né, do BRICS+, a situação de um mundo diferente. Era hora do Brasil aproveitar e estreitar relações com a Coreia do Norte, porque as relações internacionais não são relações unicamente ideológicas. Nós temos questões maiores, né? Então algumas pessoas ficariam incomodadas, porque o governo da Coreia do Norte é comunista, é socialista. Mas qual o problema? É importante que o governo da Coreia do Norte é um dos mais relevantes do mundo. Se não fosse um dos mais relevantes do mundo, não estaria do lado do presidente Xi Jinping no desfile militar de 2 dias atrás. Então acho que o Brasil está atrasado nisso e precisaria incrementar mais rapidamente essa melhoria das relações diplomáticas com a Coreia. Mas felizmente as relações são boas, tá? Só estão, na minha opinião, um pouco frias. Thalita, vamos ver. Tem mais pergunta. Tem mais pergunta. Os superchats aí que chegaram para a gente, não? Luiz Mergulhão. Camarada Lucas, como a Coreia se posiciona em relação ao mercado, já que China, Vietnã e agora Cuba, com as MIPIMs, parecem hoje fortalecer o chamado socialismo de mercado? Bom, mandar um grande abraço ao Luiz Mergulhão, que é um camarada que eu conheço há muitos anos. Ele aqui é uma pessoa do Rio de Janeiro, uma figura muito importante na solidariedade a Cuba, inclusive, né, lá da Associação Cultural José Martí do Rio. Um grande conhecedor, ele é historiador, né, um grande conhecedor da história da União Soviética, da participação do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial e das experiências socialistas do século XX. Tenho um respeito imenso pelo Luiz Mergulhão. Eu gostei muito dessa pergunta dele, porque esse é um debate muito importante que a gente faz sempre que o nosso Instituto PECTU participa, inclusive junto do nosso Mergulhão em algumas atividades, a gente procura debater essa questão do mercado, né? Porque existem concepções diferentes no campo socialista sobre essa questão. E a Coreia é, de um ponto de vista, um pouco diferente, oposto ao que, por exemplo, os chineses, os vietnamitas e agora os cubanos têm feito, né? A Coreia não observa com bons olhos essa questão do mercado ou de algum tipo de concessão ou abertura ao mercado capitalista ou algo assim. Na Coreia, nós tivemos nos anos 90, como aquele período foi de grande dificuldade, né, eu havia mencionado isso já, e nos anos 2000, essa grande dificuldade econômica acabou tendo que, é claro, fazer com que o governo tivesse que abrir mão de alguns princípios econômicos e certas iniciativas privadas de pequeno porte foram permitidas. Mas assim, em nível muito limitado também, eu diria. Nos últimos anos, essas poucas iniciativas privadas
foram paulatinamente sendo retornadas para a mão do Estado. Então, hoje você tem praticamente 100% dos pequenos empreendimentos, né, lojas, setores de comércio, de serviço, praticamente 100% deles pertencem ao Estado, ou são cooperativados. Na área agrícola, não há nenhum tipo de iniciativa privada. Né? Todo o campo na Coreia é organizado em forma de cooperativa. Os trabalhadores é que gerenciam. Os meios de produção industriais, as grandes indústrias da Coreia, todas são estatizadas. E a economia funciona dentro de planos quinquenais organizados, ao modelo semelhante da União Soviética, da China, né, num projeto centralizado de planificação econômica sem abertura ao mercado. Não, apesar dessa notícia, né, que o nosso camarada trouxe aqui, inclusive lá da inauguração do resort, né, algumas pessoas podem até imaginar que foi um empreendimento estrangeiro, né, que financiou a construção de resorts, piscinas e coisas assim, mas na verdade aquilo tudo foi feito pelo Estado, é gerenciado por empresas do Estado. Né? Então os norte-coreanos têm a concepção de que eles conseguem manter o projeto original de construção econômica de propriedade, em que a propriedade dos meios de produção esteja na mão de todo um povo. Eles assim consideram. E têm conseguido se manter dessa forma com sucesso. E o que quer dizer com sucesso? A gente tem que entender também, algumas pessoas advogam de uma certa pureza ideológica sem entender as necessidades materiais do país, né? Existem algumas situações e contextos em que não há muitas alternativas a serem feitas. Então, realmente, algumas concessões acabam sendo feitas por aí. As consequências é quase uma caixa de Pandora. Agora, a Coreia, por enquanto, tem conseguido se manter com este projeto, né, de economia 100% estatal, 100% do povo coreano. Tem dado certo, tem funcionado, eles têm se sustentado. Se está dando certo, se para aquela realidade funciona, então eu considero que os coreanos estão, então, sabendo gerenciar muito bem suas próprias questões em referente a isso. Mas eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada no modelo coreano, porque ele é uma coisa, assim, ímpar comparado aos demais países socialistas. Porque ele tem conseguido alcançar alguns níveis de desenvolvimento muito superiores a muitos países capitalistas. Muito superiores mesmo. E eu diria não só do ponto de vista da quantidade, por exemplo, a quantidade de casas, de habitações que são entregues hoje na Coreia é absurda. Só na cidade de Pyongyang, por ano, estão sendo inaugurados 10 mil núcleos familiares. 10 mil famílias estão ganhando apartamentos novos em Pyongyang. No interior do país, a gente aumentaria esse número para algumas dezenas de milhares. Me diga hoje qual país capitalista está produzindo esse nível de casas para o povo. Casas gratuitas, eu estou dizendo, né? Não está. Nem mesmo casas parcialmente financiadas com essa quantidade e também, eu diria, com essa qualidade, países capitalistas estão conseguindo produzir. Então, é um modelo a ser observado com grande atenção. Modelo estatal. Economia socialista, plenamente socialista. Muito bom. E aí tem mais uma pergunta, que é do Urbano SP, acho que trazendo algumas coisas meio que de senso comum mesmo sobre Coreia, né. Ele pergunta o seguinte: "O cidadão comum norte-coreano pode criticar o governo? Pode sair do país? Qual a liberdade que o povo tem?" Bom, isso é uma das coisas também do senso comum, como a Thalita falou, né? O pessoal estava até brincando aqui com o Leandro agora há pouco, a questão lá do general que, né, dormiu, foi fuzilado, leu a Bíblia, passa um rolo compressor em cima de você. Não tem essa questão do pessoal achar que na Coreia do Norte você não pode falar mal de nada, você não pode conhecer outros lugares, o que eu sinceramente digo, não só pela minha experiência pessoal, como também uma coisa que você facilmente encontra na internet de outras pessoas, que isso é mentira. Primeiro que é o seguinte, é fato que na Coreia do Norte existe uma ideia de pensamento unificado. Pensamento monolítico, né? As pessoas estão todas ao redor de um projeto único. Isso é verdade. Todas as pessoas têm ali em comum uma ideia praticamente igual entre elas, né? Uma construção de um projeto coletivo que segue diretrizes muito bem visíveis em qualquer canto do país. Mas pensamento monolítico não quer dizer que todo mundo tenha o mesmo tipo de opinião. Isso é impossível. Isso não se alcança. E muito diferente do que o pessoal acha, a sociedade norte-coreana é uma sociedade que sabe lidar muito bem com suas contradições. Diferente do Brasil, vai você no Brasil tentar politicamente manifestar a sua indignação, seja das coisas mais locais do seu bairro, seja das coisas mais amplas no nível nacional, você como cidadão comum pouco consegue fazer isso. Na Coreia do Norte funcionam os chamados comitês populares, que é o nível político mais
baixo, né, por assim dizer, porque você tem lá o nível federal, não, o nível nacional, né, lá de cima, que reúne todas as províncias, você tem os níveis provinciais, você tem os níveis políticos do próprio bairro, da própria cidade. Aqui estão os comitês populares, digamos, na parte ali mais próxima das pessoas. Esses comitês são assembleias, são sovietes, sabe, aqueles modelos que nós entendemos de assembleia dos trabalhadores. Conselhos, né? Conselhos, exatamente, que levam adiante situações locais que dialogam, é claro, com o projeto nacional. E é claro que essas discussões não é todo mundo dizendo uma coisa e o restante, sim, não existe isso. Nós temos muitas contradições e opiniões diferentes lá dentro. E a crítica, para quem não sabe, é uma das coisas que os comunistas mais gostam de fazer. É difícil encontrar alguém que mais se critica do que os comunistas. Os comunistas falam, as pessoas falam mal dos comunistas, mas os comunistas entre si falam mais mal ainda. E a crítica é um elemento importante da política revolucionária, e a Coreia do Norte definitivamente nunca teria chegado onde chegou se não tivesse acontecido um intenso debate dentro da sociedade. E uma intensa troca de ideias. Não existe isso de uma ideia assim única em que todo mundo pensa igual, ninguém dá uma opinião diferente. Isso não existe. Os norte-coreanos podem sair do país? Podem. Mas por que algumas pessoas falam assim, por que eu não vejo um norte-coreano em Copacabana? Por que você também não está na Coreia do Norte? Pensa bem, a Coreia do Norte está a 18 mil quilômetros daqui. É caro. Está do outro lado do mundo. E vamos pensar mais uma coisa. Quem está do lado da Coreia do Norte? A China. Uma passagem de trem de Pyongyang até Pequim é baratíssima para um norte-coreano. Se ele tem a maior superpotência global do lado dele, com tecnologia, dinheiro, oportunidade de trabalho, tratamento de saúde, né, mais superior, e outras oportunidades acadêmicas, por que ele vai querer vir para um lugar tão distante? Não sei, por que o cara não está na França? Se ele tem a China do lado dele, inclusive um parceiro muito antigo. Porque por razões logísticas, né? Os norte-coreanos não são ricos, né? Eles não ficam andando de primeira classe de avião para todos os lugares do mundo. É um agente trabalhador, humilde. Né? E tem a China e a Rússia do lado deles. Atendem às necessidades que geralmente as pessoas buscariam. Turismo também existe dentro do próprio país. Os norte-coreanos são muito patriotas. E a Coreia do Norte é um país, naturalmente falando, muito lindo. Se você quer ir para cachoeiras, tem inúmeras cachoeiras. Se você quer ir para as florestas, acampar, muitas florestas. Se você quer praia, tem praia na Coreia que faz calorão de quase 40 graus no verão, acredite se quiser. Então os norte-coreanos têm internamente no seu país muitas coisas para fazer turismo. E, de novo, mais uma vez, a China e a Rússia estão ali do lado deles. Então os norte-coreanos saem sim do país. E os norte-coreanos consomem e conhecem sim coisas do mundo exterior. Eu já fui 2 vezes. Somados, eu devo ter quase um mês de vida dentro da Coreia. Eu já vi de tudo. Pra você ter uma ideia, os norte-coreanos gostam, principalmente os que aprendem línguas estrangeiras, né, de assistir e ler livros e filmes, né, aqui do exterior. Quer ver um dos filmes mais famosos para quem aprende inglês na Coreia do Norte, que é treinar o inglês? Isso foi o que eles me disseram e me mostraram. Titanic. Os norte-coreanos veem Titanic. Eu estava vendo um vídeo de uma criança norte-coreana cantando a música tema do filme Rei Leão, da Disney. Eu fui a um hospital na Coreia chamado Hospital Infantil Okryu. Assim que eu entrei, eu reparei que as paredes do hospital infantil eram decoradas com figurinhas, né, coisinhas assim de criança, para deixar o ambiente mais ameno. Eu tenho foto disso nas minhas redes sociais. Tá lá na parede a Cinderela. Não é uma representação assim pirateada, não. É a Cinderela literal da Disney. Os norte-coreanos estão lá, eles não estão sendo fuzilados por isso. Né? Só que eles, é claro, não têm um nível de influência tão grande do exterior na cultura deles quanto a gente tem. Se você for reparar, um jovem brasileiro hoje em dia quase que exclusivamente consome séries, telenovelas, filmes e música, e olhe lá quando, literatura do exterior. Infelizmente, esse nível de influência não é tão grande na Coreia do Norte. Mas os norte-coreanos têm sim acesso e fazem isso como qualquer pessoa normal. Muito bom. Agora só os últimos comentários então, gente. Rosana Oan falando aqui, né, fantástico, o professor Lucas Rubio. Obrigado. Também aqui Alex Kidd, obrigado por chamarem meu querido prof de russo. Alex, saudade. Kritina, ou Kritina, né, Tapuia Opará. A China é um exemplo de não sucessão dinástica. A Coreia também. E aqui também Jundaí Abdon, um forte abraço para o camarada Rubio.
É sempre bom ouvi-lo. Urra! Estamos nas ondas e viva a RPDC. É isso. Valeu. Esses foram os comentários. República Popular Democrática da Coreia, não é isso? A RPDC? Isso, essa sigla significa isso. Mas aí o nome é tão longo, né, que a gente fala Coreia Socialista, Coreia do Norte, Coreia Coreia Popular. Popular, né? Isso. Eu acho Coreia Popular o nome mais bonito. Também. Lucas, olha só, vamos conversar outras vezes, tem tanta coisa, então, e essa entrevista é para ir, né? Isso é para 2 horas de entrevista, mas a gente está aí, né, chegando no horário. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença. Eu sei que você vai voltar, acho que na segunda-feira, agora com o Mauro Lopes, não é isso? Eu tenho que ver, eu esqueci de responder o Mauro, mas eu tenho que falar com o Mauro para ajeitar, mas eu imagino que na semana que vem eu esteja com ele, sim. Bom, E espero poder voltar aqui também. Aqui é a sua casa, aqui é o lugar que tem. Sim. Nós somos todos comunistas, queremos muito saber sobre a Coreia Popular, queremos, né, desmistificar essa propaganda sórdida do Ocidente em relação à Coreia do Norte, e é um prazer muito grande falar contigo, viu? O prazer foi todo meu, muito obrigado. Obrigado a Thalita, né, que entrou em contato comigo, conversou comigo nesses dias para a gente fazer esse programa acontecer. Infelizmente, os meus dias são um pouco limitados, porque eu trabalho à noite, justamente no horário do programa. Né? Eu trabalho todos os dias da semana, menos hoje, nesse horário. E aí, por isso que a gente conseguiu finalmente marcar. Mas sempre que vocês quiserem, eu deixo aqui aberta a possibilidade de voltar. É sempre muito bom, é um tema que eu trabalho há mais de 10 anos na minha vida. Então é uma coisa com a qual eu gosto muito de lidar e que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa progressista, qualquer pessoa amante da paz, conhecer e, quem sabe, também defender. A Coreia é um exemplo de país livre, independente, que não se dobrou a potências estrangeiras, mesmo nas piores situações. E eu acho que é uma lição importante para o Brasil nesse momento. Sempre foi, mas nesse momento específico, conhecer um exemplo de um país que não se dobra ao exterior e que constrói para si uma sociedade que abraça todos os seus indivíduos, né, e coloca todo mundo em casa, com trabalho, com saúde, com dignidade, com perspectiva, com segurança, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com certa admiração e também tentar, de alguma maneira, se inspirar para fazer o nosso próprio tipo de civilização nesses moldes. Então, para mim, é muito importante. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu considero importante aqui, tá? Me fizeram uma pergunta ali agora sobre a questão de discordar do governo. Eu sei que a gente está finalizando. Hoje foram presos nos Estados Unidos 2 militares que durante uma sabatina no Senado, eles foram falar sobre a questão, eles estiveram na Palestina, militares dos Estados Unidos, para quem diz, são os comunistas, militares dos Estados Unidos, e eles, só por terem falado lá no Congresso americano que eles presenciaram, sim, o bombardeamento de civis inocentes pela Força Aérea Israelense, eles foram presos por terem dito que viram, e a cena deles sendo tirados à força, né, e levados sobre gritos, e eles estão uniformizados, cheios de medalhas, estão sendo arrastados, algemados, sendo levados para fora do prédio. Então, eu queria que a gente percebesse um pouquinho, muito bem, essa questão que a gente fica aqui de democracia, né? E a Coreia do Norte é uma ditadura. Nunca vi uma cena dessa na Coreia do Norte, e tenho certeza que nunca verei. Agora, nos Estados Unidos, está comum. Está comum. Então, eu acho que é uma coisa a gente ficar de olho. Enfim, já falei demais. Muito obrigado a todos pela atenção e principalmente aos camaradas aqui do programa pelo convite. Obrigado, Lucas. Forte abraço para você. Um ótimo fim de semana, viu? Obrigada, Lucas. Até a próxima. Tchau, tchau.